E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo de agora trazendo tudo que é a mídia esportiva, tudo que o Pascoal, o pessoal lá da ESPN falaram sobre a classificação ontem histórica do São Paulo. Passando de fase aí contra o bom time do Nacional, decisão nos pênaltis, meus amigos, que pressão, quase infartei. Deixa aí, o que você achou da classificação do nosso querido Tricolor? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comenta aí de onde você é pra mim mandar um salve pra você, ó. Mandar um salve pro Juarez, lá de Doverlândia, Washington, lá de Heliópolis, Bruno Ferreira, de Angra dos Reis, Edson Júnior, de Aparecida de Goiânia e pro Fábio Lima, lá de Labre, no Amazonas. Um salve pra vocês aí. Deixa nos comentários de onde vocês estão falando. Bora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito dessa classificação heróica do São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Aqui em frente não precisa nem fazer seus exames, porque já resolveu os exames do ano. Zinho do céu. Tô brincando, hein? Foi de esporte. Tem que ir no médico fazer check-up. Mas é impressionante como foi sofrido. O São Paulo faz 1-0 logo no comecinho, parecia que essa tranquilidade seguiria, mas aí no segundo tempo o Atlético Nacional consegue o empate de pênalti e aí é sofrido demais nos pênaltis. É sofrido. Como você bem falou, né, Marcelo? O São Paulo faz 1-0, um Morumbi lindo, como sempre, Morumbis, né? Lotado, a torcida do São Paulo é gigantesca, né? Em Libertadores, todos... Sempre fala, quarta-feira, você não sabe o que é uma quarta-feira de Libertadores no Morumbi. Ontem foi terça-feira, né? Mas também decepcionou essa postura quando o Atlético Nacional vai para cima, começa a criar as melhores oportunidades, tem mais volume de jogo. O São Paulo tem que recuar. Crespo faz algumas mudanças, né? A entrada do Ferreirinha acho que foi muito boa. Mas mesmo com um jogador a mais naquela reta final, não foi tão superior para, durante os 90 minutos, conseguir a classificação. Aí vai para pênalti, aí é aquele teste mesmo que você falou. Imagina o São Paulino como ficou. Eu assistindo, né? Eu assisti com o nosso Lúcio aqui a cobrança de pênalti, tinham vários São Paulinos perto, né? Aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente viu o nervosismo, e o Rafael já faz logo uma defesaça, foi importante, né? Rafael, para mim, um dos destaques dessa classificação. Rafael tá virando ídolozinho? Eu acho que assim, ele nesse time hoje do São Paulo, ele sim é um dos grandes responsáveis do São Paulo tá conseguindo no Brasileirão subir, até numa Libertadores. Agora tá voltando o Lucas, né? O São Paulo indo avançando, a possível volta de outros jogadores que são importantes, né? Que são líderes desse time, mas o Rafael, sem dúvida, ele é um dos destaques, e aí vai classificando, a torcida vai abraçando, como o Luciano também, né? Um ídolo também. É um São Paulo que sofreu mais do que deveria, digamos assim, até pelo que fez no primeiro tempo, até pelo gol cedo também, que conquistou lá no Morumbis. Eu vou mandar também para o Plihal e para o Pascoal, porque eu quero saber se esses pênaltis, ele cria uma casca do São Paulozinho? Você acha isso? É algo que você leva para a próxima fase e isso te dá força como elenco, como time? Você quando classifica, né? Eu fui campeão da Copa do Mundo nos pênaltis. Pelo amor de Deus, e não faça isso. Não faça mais isso. Eu fui campeão da Libertadores nos pênaltis e eu perdi o primeiro pênalti de todas as cobranças. Então isso vai te dando casca, sim, vai te dando experiência para nesses momentos decisivos você tentar ter um equilíbrio emocional. O pênalti é o treinamento, o potencial de quem vai bater, mas essa parte emocional, eu particularmente acho que ele é o primordial. Depois de 90 minutos, o desgaste, o cansaço, e como você vai para esses pênaltis, isso conta muito. A gente vê alguns jogadores que são tidos como grandes batedores, que são os craques do time, e chega nesse momento, a pressão é tão grande que ele sofre, ele acaba perdendo. Nem pênalti quis bater. E vem aquele pesadelo de Copa do Brasil, né? Do que tinha acabado de acontecer também. É claro que isso passa na cabeça dos jogadores. Era o Rafael dessa vez. Bom, vamos lá. Plihal e Pascoal. É um São Paulo que cria a casca para o restante dessa Conmebol Libertadores? Como é que esses jogadores eles podem internalizar tudo o que aconteceu nessa terça-feira no Morumbis? Bom, Marcela, primeiro, na história dos pênaltis, acho que foi importante o São Paulo ter passado por isso, porque nas últimas disputas de pênaltis,
por outros campeonatos e também pela Copa Libertadores, o São Paulo tinha se dado mal. É claro que seria muito mais confortável passar ontem no tempo normal, mesmo que fosse ali no 1-0 marcado nos primeiros minutos do jogo. Mas pensando para frente, você tirou esse trauma de o São Paulo, mesmo no tempo normal dos jogos, falhar em pelo menos 50% das cobranças de pênalti. E a Marcela estava falando sobre ídolos do São Paulo, tem um cara que saiu ídolo do São Paulo desse confronto. Rafael. Cardona. Rafael. O Cardona foi expulso. Dessa vez ele nem pênalti quis bater, porque ele já foi expulso durante o segundo tempo. Ele já foi expulso. Essa é uma cornetada, essa é aquela corneta. Primeiro jogo, perdeu 2 pênaltis. Ontem, olha, Pascoal, se naquele 1-1 o Atlético Nacional continua com 11 jogadores, o negócio ia ficar muito feio pro São Paulo. Não ia ser. O time veio melhor do Atlético Nacional no segundo tempo, a gente não pode negar, mas o Ferreirinho fez uma jogada, hein, cara. Ele faz aquele, cai no estádio. Ele saiu do primeiro, saiu do segundo, deu uma meia-lua no cara dentro da grande área. Eu falei, agora ele vai fazer um golaço. Agora até eu levantei. Vai tirar o 10, vai tirar o 10. Aí falei, agora ele vai botar no barbante. Sabe o que ele fez? Não. Mas não tava fácil ali. Jesus! Pergunta pro Tetra se tava fácil ali. Aquele era o gol da Libertadores. Sim. Aquele era o gol da Libertadores. É o gol símbolo da Libertadores 2025. Seria aquele gol do Ferreirinha. Ele teve mais 2 ou 3 oportunidades. Uma bateu no travessão, a outra... Não, ele teve mais uma que passou perto do gol. A outra que chutou em cima do goleiro. Que triscou o travessão, foi ali no reflexo do Luciano. Do Luciano. Seria um gol assim, completamente maluco. Chutou uma em cima do goleiro e a outra ele bateu por cima, que a bola sai da esquerda para a direita, ela passa por cima. Ferreirinha entrou com o gás todo agora. A gente viu o lance da expulsão do Cardona. Foi pênalti a favor do Atlético Nacional, não tem nenhuma discussão a esse respeito. Acho que não há nenhuma contestação a respeito da marcação que foi pênalti ou não foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Esse sim, mas os que foram marcados lá, não. Então, eu também achei os de lá, sabe? A mão aberta, o trança-pé dentro da grande área. Eu achei pênalti, acho que a arbitragem agiu corretamente nas duas partidas. E os acréscimos? Aí já é um pouco de exagero, digamos assim, né? O jogo ficou parado uns 20 minutos, ele deu 8. Sempre tem. Você sabe que dá esses abalos, você sabe como é que é aqui. Não vou entrar nessa confusão, não, né? Deixa eu diminuir agora, aqui o tempo, 8 minutos, tá tudo certo, acaba esse jogo. Ô Marcelo, você sabe que o Rafael entra para essa partida, sai maior do que ele entrou. Né? Porque agora o torcedor de São Paulo está confiando num goleiro que pode pegar pênalti em momentos importantes, em momentos decisivos. Acho bem legal, o Rafael, ele merece. Porque é um cara que se compromete com o São Paulo, a gente viu o comprometimento dele com o São Paulo. Ele aí tentou pegar isso, mas a bola acabou batendo no chão e entrou. Então, o São Paulo, a gente fala assim, você não sabe que é uma quarta-feira, ontem foi terça-feira, você não sabe que uma terça-feira à noite sai 3 da manhã, depois desses pênaltis todos, e ir para o Morumbi, como é que sai o torcedor, como é que vai o ânimo do torcedor? Ele vai acordar às 6 satisfeito, vai acordar feliz, porque ele vai trabalhar contente. O São Paulo cria casca sim, e o São Paulo mostra para os adversários que ele também pode ganhar a Libertadores da América. Por que não? Agora, vai aguardar o adversário, sai hoje o adversário. Amanhã, sai o adversário, sai amanhã. Vamos ver como é que o Botafogo vai lá para jogar na altitude, para jogar em Quito. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento do Botafogo, que tem a vantagem na vitória em casa. Ponto. Pode ter um confronto brasileiro. E aí a gente vai ver. Para mim, o São Paulo sofreu no segundo tempo por não estar... Acho que o São Paulo ainda tem alguma coisa que precisa melhorar em termos de organização. O São Paulo foi muito importante ter passado de fase, é claro, sob vários aspectos, Marcela, mas também na próxima fase, se ninguém se machucar, o que também, tratando de São Paulo, é difícil que aconteça, infelizmente. São Paulo costuma ter o departamento médico cheio. O São Paulo terá reforços importantes. O Oscar eu boto pouca fé, mas Arboleda, Wendel, Rafael Tolói, esses jogadores... O Enzo não jogou mal. Hã? O Enzo não foi mal. Não foi, mas é opção, é banco mais recheado. Marcela, Rafael. Pois é, tem isso também, né, Plihal? É claro que é muito importante você levar esses jogadores, esses reforços para o restante da temporada e ainda mais em uma competição como a Conmebol Libertadores. Bom, faz o primeiro gol,
pensei que a noite ia ser completa, tranquila e suave para o São Paulo. E acabou sendo bem diferente, não é, Jailson? Eu achava a mesma coisa. Você pontuou bem, logo a blitz ali no início, a chance com o Rodriguinho, né? A chance depois ali com o Bobadilla. E, enfim, o André Silva já faz o gol logo na sequência. Eu achei que o São Paulo fosse, não atropelar, porque o time do Atlético Nacional é muito bom, mas eu achei que fosse ser uma situação um pouco mais tranquila. De, por exemplo, sei lá, um 2-0, né, do jeito que Como foi o jogo tava. do Vélez com Fortaleza? Exato. Mesmo que o Atlético Nacional crescesse de produção ao longo da partida, eu imaginava que o São Paulo fosse conseguir um resultado mais tranquilo pelo início da partida, né, pelo início do jogo. Mas, depois, assim, o Atlético Nacional criou muita dificuldade. Eu não sei qual a opinião do Dom, que a gente vai conversando aqui, mas o que eu entendi do jogo foi: o Atlético Nacional sobe as linhas, vê no Rinestrosa um ponto, uma válvula de escape absurda em cima do Enzo Dias, que não conseguiu marcar, e o São Paulo não teve mais meio campo, cara. O São Paulo não conseguiu trocar passes no meio campo. Era tentativa de ligação direta o tempo todo, porque os dois, o Marcos Antônio, né, o Bobadilla, eles desciam para justamente tentar auxiliar a saída de bola, mas o André Silva ficava com o Luciano. Então meio que ficou um buraco. E aí a única... E o Rodriguinho não dava conta. Não, o Rodriguinho, ele tentou algumas vezes. Inclusive, o Rodriguinho, pelo lado esquerdo, ele fez uma boa jogada até, mas teve um contra-ataque que ele acabou pedalando. Ele acabou perdendo ali o time, né? Ele poderia ter dado o passe. O André Silva fez o facão, o Luciano pediu do outro lado. Mas ali foi pedalado, o garoto, enfim, ele tentou. Mas eu achei que ficou espaçado. Achei que o time do São Paulo ficou espaçado e o São Paulo não conseguiu ficar com a bola no pé. A única alternativa era a diagonal no André Silva. Por isso que eu falei que o André Silva era a peça fundamental no time. Porque de costas, nenhum dos jogadores consegue fazer a mesma coisa que ele faz. E, além disso, ele também consegue entregar essa diagonal. Tá no sufoco, não tá conseguindo sair jogando, dá na diagonal que o André Silva vai ganhar. Nem que seja para ganhar um lateral, um escanteio, mas tirar o time de trás. E ontem ele foi muito bem nesse sentido. Até o lance do gol mesmo, né? Ele ganha no corpo ali, né? Porque se é um zagueiro... cara puxando ele. Se é um atacante mais fraco, bom, talvez o pênalti fosse marcado também. É isso que eu ia falar. É, Donk, mas é no corpo também que ele ganha e consegue abrir o placar para o São Paulo. É muito mérito, né? Um jogador que tem sido importante para o São Paulo, às vezes não se fala tanto dele, mas tem sido importante. Eu concordo com a análise do Jailson e eu senti isso gradativamente acontecendo ao longo do jogo. São Paulo bem, no começo não é brilhante, mas não vai sofrendo e vai perdendo esse meio de campo e o controle do jogo ao longo da segunda etapa. Acho que é importante a gente ressaltar isso. O São Paulo pegou um adversário muito qualificado, não só pelas peças individuais, você fala de Ospina, você fala de Uribe, que fez carreira no Porto, por exemplo, de Rinestrosa, de Marlos Moreno, do próprio Cardona, ainda que tenha sido o vilão, né, nesse confronto. Tirando o duelo brasileiro, Flamengo e Inter, para mim o São Paulo o que tinha o maior desafio nessas oitavas de finais da Libertadores entre os brasileiros. Dito isso, eu acho que é um time que acabou perdendo um pouco desse controle da partida e tem um aspecto interessante e acho que o Crespo foi muito sensato. Aliás, o Crespo, um mês, né, de trabalho, tem sido muito legal a experiência, tem sido carismático, muito educado nas coletivas e acho que uma leitura muito sensata do que foi o jogo, falando, precisamos melhorar e de fato. E no mata-mata de uma forma geral, se olha as grandes atuações do São Paulo desse período do Crespo, todas... nos pontos corridos. E aí é um cenário completamente oposto do Zubeldia, né? Que o time ia bem no mata-mata, isso desde o ano passado, mas nos pontos corridos vinha tendo complicações. Então acho que isso é um ponto de alerta para daqui para frente. A gente tem que exaltar muito, porque era um adversário difícil, era um cenário complicado, consegue a classificação, foi algo grande, mas tem muitos pontos de alerta para a gente chamar atenção em relação à sequência da competição. Então acho que isso foi bem destacado e reconhecido pelo próprio Crespo, como essa questão de perder muito meio de campo. O Rinestrosa do lado do campo foi extremamente perigoso. Assim como os dois pontos já tinham sido dominantes na ida, né? Tanto Marlos Moreno foi o melhor jogador do confronto de ida e o São Paulo consegue a classificação com mérito pela eficiência, mas para mim o Atlético Nacional jogou mais futebol nos 180 minutos. O São Paulo ele vai decidir sempre no Morumbi, bom, nas quartas com certeza, independentemente do adversário. Se ele avançar, ele só não decide a semi em casa se for contra o Palmeiras, que teve melhor campanha. Na campanha geral, o Palmeiras teve a primeira e o São Paulo teve a segunda. E é curioso porque o São Paulo, ele não, nessa Libertadores, ele não tem vencido, matado seus adversários no Morumbi, como historicamente faz. É um problema bem fora. Isso? Ele tem ido bem fora, muito. Bem fora, Não, é um problema assim. Lembrei do rival também, né? Do próprio Palmeiras, que lembra a gente conversando, sei lá, um mês, na questão do que não tinha vencido em casa ainda no Brasileiro, né? Também foi. 8 meses, né? Era isso? Tudo bem que teve o tempo sem
sem o campeonato, mas enfim. E até nos confrontos de mata-mata também, né? Mas aí... A equipe não estava conseguindo... E assim, a Libertadores a gente fala muito como jogo de 180 minutos, a importância de você jogar bem dentro de casa, a importância de você colocar medo no seu adversário dentro da sua casa. E assim, o São Paulo conseguindo jogar bem fora de casa, na fase de grupos, ok. Mas o jogo contra o Atlético Nacional, por exemplo, fora de casa, foi um atropelo. Foi um amasso que só não foi derrota porque o Rafael estava lá e porque foram 2 bolas na trave também, né? Além dos 2 pênaltis perdidos, tiveram 2 bolas na trave. É verdade. Então, assim, o São Paulo, beleza, tá jogando bem fora de casa, mas não foi o caso desses 180 minutos. Então, precisa melhorar a dinâmica dentro da sua casa. Mas acho que esse ambiente, tudo que passou ontem, isso faz o time ganhar um Tem que crescer, né? o crescimento, exatamente. Até porque vão ter esses jogadores que vão voltar. Isso que eu ia falar. Falando, né, São Paulo daqui, das quartas de final, é totalmente diferente do time de hoje. Com Arboleda, com a possibilidade de Oscar, com o Lucas numa condição bem superior, provavelmente podendo ser titular. Então, assim, a gente projetar o que foi hoje nas quartas de final, eu acho que é um grau de imprecisão muito grande. E essa coisa do Morumbi te mata, né? E ontem, né, que é a frase famosa, porque assim, as campanhas de Libertadores, eu não lembro de um time que ganhou a Libertadores com o pé nas costas. Não. Mas Você sempre teve algum momento que você flertou com a eliminação. Se você pegar esses últimos brasileiros todos, né, o Botafogo ano passado, ele esteve eliminado algumas vezes da Libertadores, como aconteceu com o Palmeiras do Abel, como aconteceu com o Flamengo do Jesus. Fluminense, então. Como aconteceu com o Fluminense. E indo até pro outro lado, você tem times que às vezes não... chegam. O Boca finalista, não ganhou um jogo no mata-mata, não jogava bem, não era um bom time. E o São Paulo mesmo lá atrás, quando ele foi bicampeão, as campanhas elas não eram construídas com facilidade. Aliás, o São Paulo ele tinha facilidade no Morumbi. Era ali que ele se impunha, né? Então, por isso que eu acho que a expectativa do torcedor, justamente pelos retornos, né? De quem está no departamento médico, é que, de fato, faça valer a força de jogar em casa. Até porque Morumbi, a torcida lota, faz uma festa bonita, então a expectativa é que, tecnicamente, a equipe entregue mais. E ontem, não é toda a torcida, são poucas as torcidas que fazem isso que o São Paulo fez antes do jogo, porque ontem foi espetacular. Mas, assim, o que é mais significativo para mim é no momento em que a disputa vai para os pênaltis. Porque ali, para o torcedor... imaginar que tá colocando a viola no saco e indo embora, porque ali é desfavorável psicologicamente pro time. O Lucas falou isso na entrevista à Paramount logo na saída do campo. Então, a gente é curioso isso, porque a gente tem a impressão vendo de fora ou da arquibancada. O Lucas é um cara que tá em campo, né? E normalmente um time que em casa sofre um empate e, né, já cria aquele ambiente ruim no estádio. E a torcida conseguiu empurrar o time. E o Lucas foi importante também na hora da cobrança, né? Porque ele cobra o pênalti, ele também já tenta levantar. E aí foi aquilo que a gente também discutiu ontem do Lucas entrar no segundo tempo também para isso, né? Exatamente. E para ele também, tendo em vista a eliminação pro Botafogo no ano passado, a questão de pênalti acaba sendo emblemático. Lógico que a atmosfera faz diferença, tem um peso, mas também acho que o que aconteceu no pênalti é o nível que o Rafael chegou nesse confronto, né? Da confiança. É o Rafael que chega porque grande. Induz muito o jogador ao erro. Não, você falou muito bem na primeira hora, Donk, porque assim, os caras não vai ter chapadinha, não vai ter caminhada devagar, caminhada lenta, pulinho, não vai ter. Os caras do Atlético Nacional viram que o tamanho do Rafael no gol, falaram, meu irmão, eu vou escolher um canto, dar uma chapada daquelas pra ver se ele não consegue pegar, porque se bater um pouquinho mais fraco, o homem pega. O Uribe nem bate tão fraco, mas assim, o Rafael acertou, não foi tão no canto, ele pegou. Sim. O pênalti do primeiro jogo perdido que foi pra fora, ele tava na bola. Tava na então, bola. acho que isso condicionou também muito os erros das cobranças. A situação dele de ficar... Ele vai entrando na mente dos caras. Assim. Eu tava ali toda hora, né? Eu tava reparando antes da cobrança, até no tempo normal mesmo, né? Ele fica apontando. E aí ele entra na mente do cara que é o seguinte... Eu vou bater no canto que esse filho da mãe tá apontando, ou eu vou trocar o canto e ele tá me induzindo a trocar o canto e ele quer que eu troque o canto porque ele vai lá e tem explosão mais rápido. Ele sempre tava dando um passo antes. Ele sempre, toda vez que, por exemplo, ia bater o pênalti, ele dava o passo de saída. Não era o de fingir que ia para um lado e ia para o outro, não. Ele esperava, apontava, e ele dava o passo antes e ia na explosão. Então, assim, ele também entra na mente do cara que vai cobrar. Fica pensando assim, ele tá me induzindo a bater no canto que ele tá apontando. Vou bater no outro canto. Às vezes é tudo que o Rafael quer. Tudo que ele queria. O Lucas ontem, como vocês falaram na primeira hora, ele entrou no meio de campo no lugar do Rodriguinho. Mas acho que ele até entrou jogando um pouco mais pela direita.
certo? Porque ainda tinha no time o Luciano e o André Silva, antes de depois entrar o Ferreirinha, né? Será que vai ser essa a posição dele ali pelo meio? Ele vai jogar mesmo como dupla de ataque, como era o que vocês queriam ontem? Então, volta ao assunto que a gente estava trocando ontem mesmo. De ter o Oscar também, né? Porque então, se tiver o Oscar que é esse cara do meio. Não é o Lucas e nem o Luciano. Se tiver o meia que tem que jogar centralizado, é o Oscar. Concordo. E o Lucas sendo um segundo atacante. Então, assim, ontem ele entrou naquela função justamente porque o Crespo não quis perder o Luciano, que era experiência ali no confronto, o Rodriguinho, que é um garoto, e o André Silva, que estava jogando bem. Só que eu não vejo o Lucas sendo esse meio. Ele pode fazer, mas tendo todo mundo à disposição, eu vejo mais como segundo atacante. E também precisa ver como volta o Oscar. Também o nível de desempenho que vem apresentando, porque, assim, até pega no último ano, você vai voltando, o quanto que teve troca de posição de momento de jogador. Pablo Maia, de jogador indiscutível, seleção. Bobadilha, né? O Bobadilha agora, Marcos Antônio. Você não tira o Marcos Antônio do time de jeito nenhum. Porque ontem, quando eu perguntei para a Mari Pereira, que estava aí, para o Jailson, de destaques do São Paulo no momento do Crespo, e eu fui no óbvio, né? No Luciano, no Rafael, e os dois destacaram assim, não pode esquecer do Marcos Antônio. Marcos Antônio tá jogando E muito. ontem ele foi bem de novo. Talvez seja o melhor jogador da temporada do São Paulo. Acho que ele rivaliza ali. Você tem o Luciano, e ainda mais que vai ter esse período até as quartas de final, com a volta desses jogadores, eu não consigo cravar ninguém que vai estar como titular nas quartas de final. Bom, o São Paulo venceu um adversário fortíssimo, se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores da América, muito pela força do Morumbi. Ontem, se você assistiu a entrevista do André Silva, ficou claro, até assistindo o jogo, que o Nacional sentiu com força o peso do Morumbi, o peso de quase 60 mil São Paulinos, a mística. E assistindo as notícias da TV colombiana, você vê que nós sabemos que o time do São Paulo não é um time top. Nós somos realistas, o São Paulo está passando por problemas financeiros e tal. E por isso, a mídia esportiva colombiana, argentina, comentando sobre o jogo, falou muito pouco sobre o time do São Paulo. Eles rasgaram elogios ao Marcos Antônio, principalmente, ao Hernan Crespo e ao Luciano. De resto, todos os comentários eram em cima do Morumbi. Do Morumbi e da torcida do São Paulo. O respeito e o medo que esses caras, que o Morumbi impõe em cima dos adversários é gigantesco. Porque agora tá mais difícil, mas alguns anos atrás, eu tinha uma TV por assinatura que tinha canais argentinos. E eu só assistia jogo de São Paulo pela TV argentina. É muito legal. É muito legal ver eles falando da torcida, ver eles falando do time, do clube. É muito legal. Até porque aqui no Brasil a gente sabe que há um desrespeito muito grande para com o São Paulo. Fora do Brasil, no continente sul-americano, ainda há um respeito muito grande. Para eles, o Morumbi é como a Bombonera é para nós, como o Monumental de Nunes é para nós. E talvez só esses 3 estádios tenham esse título de estádios temidos. O Maracanã bem é estádio do Flamengo, os caras não falam que o Maracanã é um estádio lendário e tal. Lá o estádio do Palmeiras, menos ainda, né? O Química Arena, menos ainda. O que esses caras temem o Morumbi é sacanagem. E isso, pode ter certeza, fez uma grande força pro São Paulo. Porque o time do Nacional, e eu já vi alguns comentaristas falando que o time do Nacional é melhor que o do São Paulo. Eu não concordo nem discordo. Porque talvez o que tem acontecido é que o estilo de jogo do São Paulo não encaixou com o estilo de jogo do Nacional. Mas foi um excelente teste. É um teste até pro São Paulo e pro Crespo arranjar opções de pôr o time do Nacional jogando desse jeito, neutralizou a gente em certos momentos e causou dificuldades em certos momentos. O que eu posso fazer caso isso aconteça de novo? O que meu time pode fazer caso isso aconteça de novo? É o início de trabalho. E aí eu queria falar um ponto
para vocês aqui. O Crespo, ele evoluiu muito como técnico desde a sua última passagem. Ele aprendeu muito sobre o futebol brasileiro e sobre a trairagem que é essa diretoria do São Paulo. E sobre a loucura que é o futebol brasileiro e a pressão e tudo mais. O Crespo vem fazendo um bom trabalho, mudou totalmente o estilo de jogo do São Paulo. E o estilo de jogo dele é um estilo até perigoso, que é sempre no mano a mano. Se você toma um drible, como o Enzo Dias toma de vez em quando, um drible, é complicado. Né? Os dribles na lateral, se você tá no mano, é um Deus nos acuda, e a gente de vez em quando vê isso. Ali, enquanto o adversário não consegue penetrar ou driblar a defesa do São Paulo, o São Paulo é quase impenetrável. Agora, quando há um drible, como tá no mano, não tem a cobertura do sistema tradicional. O cara toma um drible, tem sempre uma cobertura, ou a maioria das vezes tem uma cobertura. No estilo do Crespo, não. Mas o Crespo tá conseguindo fazer um bom trabalho com esse time, que é um time limitado. Imaginem, ano que vem, se o Crespo continuar, o São Paulo minimamente organizado, trazerem peças com qualidade para o Crespo. Trazer alas que sabem marcar e que sabem atacar. Trazerem volantes do nível do Marcos Antônio. Trazerem meias criativos e dinâmicos. Trazerem mais qualidade técnica para o São Paulo e mais qualidade física, que esse time do Crespo é um time que fisicamente precisa ser forte. Imaginem isso. Eu tava pensando nisso ontem à noite, depois do jogo. Porque se o Crespo tá fazendo esse trabalho com esse time, que, ao contrário do que o Arnaldo Ribeiro fala, que é um time extremamente limitado, eu não acho um time extremamente limitado. Eu acho que o time tem suas limitações, tem o seu teto. Sim, esse time de São Paulo tem o seu teto. Ainda pode evoluir, o próprio Crespo falou que esse time pode jogar mais. O time já vem jogando mais do que jogava com o Zubeldia e pode jogar mais do que vem jogando. Isso é um fato e o Crespo entende isso. Mas vai chegar num ponto que o time de São Paulo vai bater no teto. Teto físico e teto técnico. Taticamente, o Crespo vai evoluir, o time vai evoluir, mas vai bater no limite técnico. Quem sabe no futuro, o Crespo continuando e esse time evoluindo e o São Paulo se reestruturando, trazendo reforços pontuais de boa qualidade, o São Paulo, quem sabe, pode ser um time até para brigar pelo Brasileiro. Porque após a chegada do Crespo, o time de São Paulo melhorou muito no Campeonato Brasileiro. Quem sabe ano que vem a gente não rife uma das Copas, a do Brasil, e passe a ter um foco maior no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Pensei nisso. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!